Olá, hoje temos o grande prazer de receber aqui Arthur Fonseca Filho. Arthur Fonseca Filho é conhecido em Sorocaba desde sempre, porque vem desde os tempos da Organização Sorocabana de Ensino, a OSE, que era do pai dele, seu Arthur Fonseca. Antes do meu avô. Antes do seu avô, exatamente. E foi também meu professor de história quando eu estava no Estadão. Então a gente tem aí conhecimento da história de um de outro. E o Arthurzinho, que eu chamo que hoje é o pai do Arthurzinho, você virou pai ou você virou filho? Como é que é a história? As pessoas, grande parte das pessoas não lembra mais do meu pai, né? Porque nós estamos ficando os mais velhos. Exatamente. Mas para os que conviveram com meu pai, sou Arthurzinho. Isso. Evidente que o meu filho é mais conhecido como Neto. Quando eu falo de Arthurzinho, é ele, não sou eu mais. Exato. Quando telefonam lá e falam Arthurzinho, para quem que eles passam? Normalmente para ele. Normalmente para ele. E nós estamos falando ainda de uma das melhores escolas da região, se não a melhor classificada no Enem, que é o Uirapuru. E tem toda uma história aqui. Mas tem uma coisinha que eu quero, em especial, tratar com o Arthur Fonseca Filho, que é sobre a questão de educação no Brasil. Porque você foi presidente, diretor do Conselho Nacional de Educação. Qual era o cargo? Não, no Nacional só fui conselheiro. Eu fui presidente do Conselho Estadual de Educação por 2 mandatos. Cada mandato tem 2 anos, em 2 tempos diferentes. Precisa conhecer alguma coisa sobre educação para fazer parte desses conselhos? Acho que eu prefiro, eu não sei se eu sou modesto ou não, mas evidente com o cargo de nomeação, a lei fala de educadores de reconhecida competência, de notório saber, isso. ou uma coisa desse tipo. Alguma coisa você tinha feito de certo para ser chamado? Eu sempre falo assim, esta máxima é sempre mantida, eu prefiro dizer que não. Mas a regra é o Conselho Estadual de Educação de São Paulo, especialmente, como o Conselho Nacional, de um modo geral, os conselheiros escolhidos são pessoas do ramo, afetas à educação, de boa intenção. E criou algum choque na época de você estar no setor privado e estar numa área pública? Como é que as pessoas olhavam isso para você? Não, nunca. Primeiro, é evidente que qualquer pessoa que venha de onde vier, que trabalha com educação, sabe que a prioridade no trato na questão grande do país, ou seja, como é que vamos resolver o problema desse país, passa pela educação. E passa pela educação pública. Isso aqui no mundo. Há alguns modelos de tentativas de voucher, coisa e tal, mas vamos pensar o país conhecido, o paradigma de capitalismo, a solução de democraticidade foi a garantia de escolaridade para todos. Os Estados Unidos, primeiro, a educação básica é pública. Sim. E mantida localmente. São os isso, counties que cuidam, exatamente. É outra lógica de financiamento. Exatamente. E nós levaríamos mais 10 programas para conversar sobre isso. Exatamente. Das nossas grandes diferenças. Mas, de qualquer maneira, quando você perguntou... E lá a escola vem lá de trás, quando você tinha a igrejinha, você tinha a escola, já era um princípio quase direito fundamental, né? Se você perguntar durante a minha vida, veja, este ano eu faço 50 anos de diretor de escola. Então eu passei, especialmente por conta de conselho, como também na Secretaria de Educação no município, eu sempre tive como paixão tentar influir na educação pública. Nunca tive problema nunca entendi que há qualquer tipo de competição entre gerir a coisa pública e trabalhar na escola. Pelo contrário, eu acho que pelo que a gente tem hoje na educação particular, privada, que hoje são as melhores escolas, por que não tentar aplicar pelo menos a metodologia do ensino na questão, pública? Eu não quero esquecer que quando você falou do meu pai, preciso fazer uma referência aqui. Eu era tanto Arthurzinho como você era Romeuzinho. Isso, exatamente. Por quê? Porque, e aí, sobre o que a gente pensa hoje de educação,
sempre faço algumas reflexões o quanto o seu Romeu era educador. A educação acontece só na escola? Não necessariamente, quer dizer. Eu tenho certeza que muitos dos que estarão nos vendo e ouvindo vão confirmar totalmente essa minha afirmação. O seu Romeu era efetivamente um educador. Por quê? Nos gerava comportamentos, hábitos, mais do que nunca hoje. Você fala assim, fala-se que a escola tem que pensar que os alunos tenham competências socioemocionais, resiliência, saber perder, saber disputar, saber ganhar. Você lembra alguma coisa do seu pai? Nesta função, o respeito ao outro, ao trabalho em equipe. Então eu quero dizer que as pessoas que conviveram naquela CIEMB, vizinha da OSE, exatamente. Vizinha da Só OSE, era separada pela ASAS, né? As pessoas que conviveram com aquela CIEMB foram muito educadas, não escolarizadas, mas muito educadas pelo seu Romeu e pela turma a equipe que ele... E a gente viu a geração que saiu daquilo, que alguns chegaram a prefeito da cidade, foram secretários e outras coisas. Mas que esses valores que eu lembro para vocês, você vai verificar que até hoje a gente encontra traços comuns nessas pessoas, porque são fruto de um mesmo processo de educação. Então, voltando à sua questão e voltando ao seguinte... Eu só quero agradecer você e dar lembrança disso. Eu que agradeço. Eu reconheço, né, sabidamente que... E eu sou de um tempo, né, Romeu? Sabe disso? Quando eu fui ficar sócio da CIEMB, porque eu morava na 13 de Maio, eu fui expulso da congregação mariana, porque nos primeiros tempos os católicos não podiam frequentar a CIEMB, porque o seu Romeu era presbiteriano, alguma coisa assim, evangélico. Isso. Pois é. Não, ele não era nem membro de igreja, apenas ele frequentava, qualquer coisa. Era só um fiel. Isso. Pois é, mas logo depois isso acabou, né? Eu fui colega da vida CIEMB do Padre Natal, lembra disso? Exatamente. Felizmente, esse preconceito foi resolvido logo depois. De qualquer maneira, são bons tempos, mas com certeza lógico que eu nasci no terceiro andar, nasci do hospital, mas fui morar no terceiro andar do prédio da antiga Escola de Comércio da Penha com Benedito Pires. Então, eu nasci na escola. E tenho uma vida dedicada à educação, em conselho, mas nunca tive problema de defender muito a iniciativa, a escola pública, sem me incomodar o trato da privada. E eu vejo uma outra questão aqui, Arthur, né? Que hoje, se a gente tem escolas com sucesso em educação, você tem o Irapuru, que está muito bem colocado, uma cidade que uma escola que todo mundo quer participar, como do Politécnico, lógico, que é desta casa, né? São instituições voltadas para a educação, e quando se exige e quando se quer dar boa educação, é reconhecida pelo público. O pessoal quer ir, quer aprender. Não, Romeu, veja, sabe, essa questão que você coloca é muito interessante. O trabalho do Politécnico, o trabalho do Colégio Irapuru e outros colégios de Sorocaba também são diferentes, inclusive, do que de boa parte das escolas de nível superior privadas. Há na educação básica, nesse tipo de escola, um projeto educativo sério, que não é incompatível com um trato de um negócio, com fins lucrativos ou não, mas é preciso gerenciar aquilo empresarialmente. Eu tenho que gerenciar pessoas, tenho que gerenciar receita, tenho que fazer pagamento, eu tenho que investir, tenho que crescer, tá certo? Quer dizer, esse lucro no sentido mais rude da palavra, como se o lucro fosse algo aspas, proprietário por dinheiro no bolso, isso não é um conceito absolutamente ultrapassado, mas a função social da empresa, seja ela com fins ou sem fins, ela é muito maior do que o resultado econômico. A gente está num sistema capitalista. Lógico. Educação, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, as grandes universidades lá, os alunos pagam uma fortuna
A educação básica não, É. mas a universidade paga uma fortuna para participar. Assim, ela- é enorme a quantidade, as melhores escolas. E eu não vejo por que a boa educação, aqui o empresário, qualquer um deles, possa participar com lucro, porque continua reinvestindo no negócio. Evidente. E o que acontece no final da ponta? Você tem uma qualidade de ensino, você tem uma qualidade e para se conseguir essa qualidade, às vezes requer grana, requer dinheiro, requer investimento. Cada vez mais, quer dizer. Cada vez mais. Então, todo o problema tecnológico hoje que soluciona uma série de questões, mas demanda investimento. Sim. Outra, mais importante do que isso, né? A capacitação do pessoal hoje é alguma coisa indispensável. O pessoal, você fala professores e eu digo pessoal, porque é planejamento, mais do que o professor da sala Sim, de aula, é. mas a equipe de educadores Sim. que atuam na escola, que vai desde o porteiro, vamos dizer assim, porque ele faz educação, até o diretor. Ele não está fora da cultura da Pois educação. é. Então, isso demanda. Olha, as escolas hoje são grandes organizações do ponto de vista quantitativo. Houve tempo, não sei se ainda hoje mas se não é a maior, o número de usuários do Unimed em Sorocaba, do meu colégio, é uma das maiores instituições. Coisas que há anos atrás as estamparias, a indústria têxtil fazia esse número, mas eles foram diminuindo e a escola não, a escola continua sendo uma instituição que tem muita gente e eu acho que não vai deixar de ter. E é uma tremenda responsabilidade, tá certo? Eu quero falar com você um outro aspecto que a gente estava conversando antes da gente chegar aqui. A gente viu a questão de umas 2 semanas para cá, uma notícia muito estranha que aconteceu na Universidade de São Paulo, que estaria se recusando a aceitar alunos que viriam de colégios militares, alguma coisa assim, não sei se era parte da cota, não me lembro exatamente. Isso pareceu tudo muito estranho e até um certo ponto preconceituoso, isso? Bom, eu prefiro tratar o assunto. Apesar da notícia ruim, suscita uma discussão muito, muito pertinente. O edital da USP, como o edital da Unicamp, prevê que parcela significativa das suas vagas, na USP chega a 40%, sejam destinados ao que eles chamam de política afirmativa, política social afirmativa. E o edital diz o seguinte, que nesta categoria dos 40%, vamos chamar assim, olha, o edital é complicadíssimo. Se você for ler, nós levamos 2 horas para decifrar, o que já é um problema. Porque uma das coisas mais importantes do vestibular é que ele seja transparente, entendido por todos. Como é que eu faço com um aluno entenda que ele teve 700 pontos e não entrou na vaga da medicina, Sim. E o outro que tem 680 entrou? Não é tão simples assim. É que ele não estava dentro de um perfil que está lá na caixa preta. Nichos diferentes. Certo. É o que aconteceu. Só para dar um exemplo. O edital prevê que alunos egressos do ensino médio em escola pública preencham os 40%. E vamos pensar assim, os 40% dos candidatos à medicina, dentre esses, devia ter 100 vagas, 40 iam por este critério. Vamos admitir que esses alunos egressos do colégio militar estavam entre esses 40. E eram alunos egressos de escola pública, porque se havia alguma dúvida se essas escolas eram públicas, esse caso terminou no Supremo há 1 ano. O Supremo decidiu, e é um voto, se não me engano, o relator foi o Fachin, dizendo textualmente que os colégios militares são escolas públicas para todos os fins, ainda que eventualmente algum dos seus alunos ou famílias possam fazer alguma contribuição. Não há necessariamente vamos dizer, casamento perpétuo entre gratuidade e ser público, ou pagamento e ser privado. Tá. O caso é simples, porque negar direito a esses alunos é ferir o edital. Então, a razão que eu prefiro entender que quem decidiu pela primeira exclusão não foi o preconceito, eu prefiro acreditar. É verdade que ele descobriu que aqueles alunos têm um perfil socioeconômico
que, em tese, quem julgava assim, ó, este perfil não é de aluno de escola pública. Porque quando você preenche a sua Porque ficha... a escola militar, o pessoal tem um perfil de poder aquisitivo Eu não sei se... um pouquinho melhor, ou eles estariam melhor preparados? Ou meu Sérgio, maior que a média, com certeza. Tá. Por quê? Média da escola pública paulista. Paulista. Por quê? Quando você... Nesses colégios militares, grande parte das vagas são reservadas aos militares, incluindo os de alta patente. Então, esta classe socioeconômica tem um poder sociocultural e aquisitivo muito maior do que a média da população que frequenta a média da escola pública. Mas não é só... Então o problema, esta política... Mas teria alguma coisa, eu acho que você não está querendo tocar nisso por algum motivo, mas vamos lá, teria alguma coisa ideológica por trás disso? Talvez a carga... Não sejamos ingênuos. Sim. Muito possivelmente a discussão do prestígio e da posição do presidente da República e da equipe dele, talvez tenha sido a primeira lebre a ser levantada. Mas eu não posso acreditar que a decisão, assim, ó, vou excluir... O preparo, será que a carga de horas, o currículo apresentado é diferente, que não poderia entrar na USP? Não, o problema, Romeu, eu acho que o problema decorre de um erro. Tá. A meu ver, esta política de fazer com que disputem em categorias diferentes as vagas pessoas do mesmo extrato socioeconômico não é correta. Quer dizer, eu não posso decidir quem vai preencher essa vaga só porque estudou na escola A, B ou C. Não posso dizer. Então, o pressuposto é pública porque sofreu uma educação pior. Isso tudo não é verdade, ou não necessariamente é verdade. E não é só o caso. Não é só o caso das escolas militares. As escolas de aplicação no país como um todo, a escola de aplicação da Federal de Pernambuco, da Bahia, do Paraná, atendem também um público em nada diferente do público que frequenta o melhor das escolas privadas. E, portanto, qual é a lógica? E são públicas. São públicas. Exatamente. E preenche o requisito. E qual é a lógica de você premiar? E o problema não é a lógica de premiar, é que as vagas são limitadas quando eu privilegio alguma categoria, algumas vagas, eu excluo da concorrência essas vagas dos outros. E provoca aquilo que eu falei para você. 2 alunos de mesmo perfil socioeconômico, cultural, ambos filhos de pais de nível superior, etc, 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 mesmo perfil. Este com 600 não entra, este com 580 entra. Isso é, do ponto de vista Não é justo. Não é justo. Não é justo, é só isso. A questão mais ampla, né, eu acho que pela primeira vez na história do Brasil, nós estamos vivendo um momento que o vestibular vai ser o grande canal, porta de entrada do ensino superior, como é no mundo. Certo? No mundo, o acesso ao ensino superior não se dá por algo parecido com o vestibular. Né? Nós levaríamos também N tipos, N modelos, mas não um exame único. Aliás, né, o próprio Enem provocou uma mudança no Brasil. Sim. Em São Paulo, pelo prestígio das públicas estaduais, é que o Enem não tem o mesmo prestígio. A mesma importância, perdão. Prestígio tem. Mas é um parâmetro, né? Hoje já é usado cada vez mais, eu sei até a sua posição, que você diz muito, não, mas o Enem não conta tudo isso para avaliar uma escola, mas é um parâmetro. É um parâmetro. Romeu, eu nunca falei que não conta. Conta sim, o que não pode, ela não é absoluta. Ó. A melhor escola que eu tenho melhor resultado do Enem. Não. Mas a reiterada... Continuada de bom desempenho dos seus alunos. É a régua. Lógico que é medida, ela não é disputa, sabe? Não é, eu entendo, mas entendo. Eu sou muito orgulhoso disso, aliás, orgulhoso dos meus alunos, do trabalho deles e dos meus professores. Durante todo o tempo que o Enem é divulgado, os nossos desempenhos do colégio são sempre excelentes em nível de Brasil, não estou... E aqui a gente tem uma brincadeira que nós fazemos aqui, só para vocês saberem,
que o Irapuru é o primeiro no Enem, e o Politécnico é o segundo, e a gente fica ali tentando alcançar, e logo ele vai ter surpresa, o Irapuru, graças a Deus, porque essa é a melhor e saudável competição que possa ter. Fique tranquilo. Neste caso, né, eu acho que inclusive há mecanismos de avaliação de educação básica que não precisa ranquear. Não, mas é a medida que usa, e acho que isso é importantíssimo. Agora, eu acho que... porque nós devemos resultado às nossas famílias. Exatamente. Devemos resultado, sim. Concordo. Acho que tem toda uma formação que começa em casa. Isso também é muito importante e que começa antes dos nossos pais. Eu quero só completar essa questãozinha aqui do que a gente fala da entrada na universidade, né? Nos Estados Unidos, o Enem deles começa quando você entra na escola. Lá você já é sempre olhado se você é um aluno A, se você é um aluno B, B+, C+, aquela coisa toda, sabe? E vai levando isso para chegar até no high school, lá, tudo aquele olhado. Quando eles dizem que o aluno ele é um straight A student, né? Quer dizer, ele é um estudante que é o tempo todo A, já é incluído no aluno lá atrás, quando ele está se formando com 12 anos, 10 anos em diante, pensar na universidade lá na frente para ele conseguir o melhor, porque é pensar na educação com qualidade que vai trazer benefício para ele. Então, quando eu estou falando que essas coisas vão acontecer, as escolas privadas disputadas no estado de São Paulo já estão tendo um tipo de recrutamento de aluno do mesmo jeito. Quer dizer, o Einstein faz isso, ele não mede apenas o desempenho na prova vestibular, o INSPER está fazendo isso, a GV está fazendo isso, a FAAP está fazendo isso, quer dizer, os alunos têm que levar um portfólio. Dizer, o desempenho acadêmico é condição sine qua non, mas não suficiente. É preciso algo mais, e inclusive os nossos registros escolares, o quanto de voluntariado, o quanto ele foi colaborativo, isto vai ficar nos registros da escola. E nós não vamos ter mais só o histórico escolar, que é um quadro com matérias e notas. Isso não vai ser necessário, mas não suficiente. Então é preciso que a escola registre, produza, incentive a produção, o trabalho dos seus alunos, o trabalho social, a responsabilidade social. Essas coisas já são também condição para ingresso nas faculdades. E eu acredito que o caminho melhor para as públicas será esse, é valorizar o papel social dos seus alunos por este caminho. Será um caminho muito melhor do que privilegiar nota de alunos nas mesmas condições. Pessoal, nós estamos chegando ao final dessa primeira parte dessa entrevista com o professor Arthur Fonseca Filho, que ela tem bastante conteúdo, vocês vão perceber isso. Tanto é que nós vamos para um segundo segmento. Por enquanto a gente termina esse aqui. Se você gostou, dá a sua apreciação aí embaixo, marca. Gostou um pouquinho mais, passa para os outros colegas, para os amigos, que a questão de educação deve ser conversada, deve ser entendida acima de tudo, tá bom? E vamos para um segundo segmento que você pode assistir também aqui nesse mesmo canal da Cruzeiro do Sul. Obrigado.